A Bíblia fala sobre relacionamentos pacíficos entre diferentes animais, e essa ideia é repetida em mais 3 versículos, bem como em Isaías 65:25. Embora não haja menção específica a pets, como cães ou gatos, a menção a animais sugere que podemos vê-los no céu também. Isso é onde nossa exploração do que a Bíblia diz sobre o céu encontra o primeiro ponto importante que discutimos. O céu é ainda melhor do que podemos imaginar. A Bíblia não diz diretamente se os animais de estimação ou os animais têm almas ou se estarão no céu, mas podemos olhar para algumas das ensinamentos bíblicos para nos ajudar a entender. A Bíblia nos diz que tanto as pessoas, Gênesis 2:7, quanto os animais têm o sopro da vida. A Bíblia nos diz que a criação toda a natureza, espera ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados. A criação foi submetida à futilidade, não por culpa sua, mas por vontade daquele que a submeteu, com a esperança de que a criação também será libertada da escravidão da decadência e entrará na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:19-21. A Bíblia nos diz várias vezes que todo animal da terra louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego e tudo que tem vida louve ao Senhor. Louvem ao Senhor. Aleluia! Agora, peça aos animais e deixe que eles o ensinem. Deus não lida com suas criaturas de acordo com seu caráter. Peça às aves do ar e deixe que elas lhe digam. Fale a terra com suas muitas formas de vida e ela lhe ensinará. Deixe que os peixes do mar declarem essa verdade a você. Quem, entre todos esses, não reconhece que o bem e o mal são espalhados aleatoriamente por toda a natureza e a vida humana? A mão do Senhor fez tudo isso, em cuja mão está a vida de todo ser vivente e o sopro de toda a humanidade? Amamos nossos pets, como cães, gatos, pássaros e mais, e frequentemente os vemos como parte de nossa família. Recentemente, a ideia de pets ir para o céu ganhou mais atenção quando o Papa Francisco foi erroneamente citado dizendo: "O paraíso está aberto a todas as criaturas de Deus." Na verdade, Paulo disse algo semelhante muitos anos antes. A grande pergunta permanece: nossos cães vão para o céu quando morrem? Animais, como descrito em Gênesis, capítulo 1:30, 6:17, 7:15-22, têm o sopro da vida, o que significa que são seres vivos. A grande diferença é que as pessoas são feitas à imagem de Deus, conforme descrito em Gênesis, capítulo 1, 26-27, enquanto os animais não são. Ser feito à imagem de Deus significa que as pessoas podem ser espirituais, ter pensamentos, sentimentos e escolhas, e parte delas vive após a morte. Se os animais de estimação ou os animais tivessem alma ou espírito, seria diferente e menor do que a dos seres humanos. Isso poderia significar que as almas dos animais de estimação ou dos animais não vivem após a morte. Apenas os humanos receberam essa habilidade única de raciocínio. Em todo o mundo, há muitas cidades lindas, mas ainda não encontramos uma cidade que gostemos mais do que a que retornamos no final de nossa jornada. 11 vezes no livro do Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, encontramos a palavra cidade. Trata-se de um lugar onde Deus e seu povo viverão juntos. Não é uma figura de linguagem, mas uma referência a um lugar físico real. Deixe que o céu e a terra o louvem, os mares e tudo que se move neles. Salmo 69:34. Cante ao Senhor um novo cântico, cante louvor a Ele desde a extremidade da terra. Vocês que descem ao mar e tudo que há nele, vocês, ilhas e costas, e os que habitam nelas, cante louvor a Ele. Isaías 42:10. Devido à alegria e ao amor que os animais trazem para nossas vidas, é possível que Deus os inclua em nossa vida eterna. Não saberemos com certeza se nossos cães estarão no céu conosco até chegarmos lá, mas podemos confiar de que, independentemente de estarem ou não, não sentiremos tristeza ou vazio. A presença de Deus nos encherá de felicidade. É importante lembrar que Deus não vê os animais de forma diferente. Algumas pessoas podem pensar que seus cães e gatos estarão no céu, mas não o frango que comeram no jantar. Outras podem imaginar um céu com pombas e elefantes, mas não um pequeno rato que pegaram. No entanto, não é nossa escolha decidir quem vai estar lá. Deus faz essa escolha e sua mensagem é clara. É uma cidade santa com portas de pérola e, em seguida, a Bíblia nos diz que os fundamentos da cidade são de pedras preciosas. Para aqueles que desejam estar com amigos animais para sempre, há boas notícias. Eu ouvi todo ser criado que está no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, no mar e tudo que nele há, dizendo juntos a quem está sentado no trono e ao Cordeiro: seja bendito, honra, glória e domínio para sempre e sempre. E, como estaremos em nossos corpos ressuscitados fisicamente quando vivermos nessa cidade, precisaremos de uma cidade física para viver. Não é um lugar de sonho, não é uma ideia, é um lugar real. A Jerusalém Celestial é uma cidade agora. Isso não deve ser uma surpresa para nós.
pois a nostalgia por uma cidade remonta a tempos antigos, desde a época de Abraão. Em seu livro Céu, Randall Cornyn escreve que os animais, como cavalos, gatos, cães, veados, golfinhos e até esquilos, se beneficiarão da morte e ressurreição de Cristo. Ele acredita que, já que Deus criou esses animais e os ama, podemos esperar vê-los novamente na nova terra. A Bíblia nos diz que Deus fez os animais, os abençoou e disse que eram bons. Um dia esses animais serão parte do reino perfeito de Deus. Eu descrevo isso. Um dia a cidade que Deus está construindo no terceiro céu vai descer e durante o milênio vai pairar sobre a terra e então durante o estado eterno vai repousar sobre o chão e será a cidade mais incrível que alguém já imaginou. É essa cidade que o Senhor estava falando quando disse aos seus discípulos: Eu vou preparar um lugar para vocês e se eu for e preparar um lugar para vocês, eu vou voltar e recebê-los para mim. Lá onde estou, vocês também estarão. Existem realmente ruas de ouro no céu. Veja o versículo 18 e novamente no versículo 21 do capítulo 21. A construção da muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, como vidro claro. Note o versículo 21, onde os 12 portões eram de 12 pérolas. Cada porta era de uma pérola, e as ruas da cidade eram de ouro puro, como vidro transparente. Não consigo imaginar isso. Você consegue imaginar ver a cidade ao se aproximar, vendo a cidade de longe, o ouro do lado de fora, as pedras preciosas nos alicerces e essa bela sensação de luz que emana da cidade, do trono de Deus. Essa é a Nova Jerusalém descrita na Escritura, um cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 60:19, que diz: O sol não será mais sua luz durante o dia, nem a luz da lua brilhará para você, mas o Senhor será sua luz eterna, e seu Deus será sua glória. Lemos em Apocalipse 21, no versículo 2, que essa cidade santa foi preparada e veio do céu, da presença de Deus, e a expressão foi preparada implica que a Nova Jerusalém já foi concluída nesse momento. João não diz que viu a Nova Jerusalém criada, mas diz que viu a Nova Jerusalém vindo do céu. E, como Deus habita no terceiro céu, como já aprendemos, podemos concluir que Ele está preparando essa cidade no terceiro céu para eventualmente se tornar a capital do céu e o lar final de seus filhos. Lemos em Hebreus 11 sobre Abraão, que procurava uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus, e os cristãos hebreus foram informados em Hebreus 12 que deveriam ir ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Paulo menciona essa cidade em sua carta aos Gálatas, chamando-a de Jerusalém que está acima e, em Apocalipse 3:12, é referida como a cidade do meu Deus e a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade que está no céu. Apocalipse 21:2 diz: Então eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Muitos de nós sentimos tristeza quando perdemos um pet de estimação. Para aliviar essa tristeza, frequentemente nos perguntamos onde eles estão agora e se vamos revê-los novamente. Os cães vão para o céu. Quando pensamos em céu, o que imaginamos? Imaginamos ruas feitas de ouro e ver Jesus bem na nossa frente. Talvez pensemos em nos reencontrar com familiares que partiram. Ou podemos lembrar da promessa do Apocalipse 21:4, que diz que não haverá mais morte, nem luto, nem choros, nem dor. Muitos líderes cristãos também abordaram a questão do que acontece com os animais após sua morte. John Wesley, que fundou o metodismo, ensinou que as pessoas são guardiãs da criação de Deus e devem cuidar dela. Quando as pessoas falharam em proteger o que Deus fez perfeitamente, pecaram contra ele. Por causa disso, dor e sofrimento entraram no mundo e os animais também tiveram que sofrer. A estreita relação que Deus criou foi quebrada, levando os humanos a serem cruéis com os animais. Muitos antepassados nos dizem que os animais têm almas. Eu disse a mim mesmo, com relação aos filhos dos homens, que Deus está certamente testando-os para que vejam que, por si mesmos, sem Deus, são apenas animais. O destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Como um morre, assim morre o outro. Na verdade, todos têm o mesmo sopro e não há preeminência nem vantagem para o homem em si mesmo sobre o animal, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e todos retornam ao pó. Quem sabe se o espírito do homem sobe para cima e o espírito do animal desce para baixo, para a terra? Não importa o que imaginamos, ainda é limitado, pois estamos tentando entender algo que é todo sobre Deus. Até mesmo nossas melhores ideias sobre a alegria do céu não podem ser comparadas ao que ele realmente será. Deus criou cães e todos os animais para um bom propósito. Nos dias 5 e 6 da criação, Deus fez todos os animais. No quinto dia, ele criou animais marinhos e aves, e disse que eram bons. No sexto dia, ele fez animais terrestres e humanos. Isso pode mostrar o vínculo especial que as pessoas têm com os animais que compartilham a terra com elas.
Não podemos saber com certeza, mas parece provável que Deus pretendesse que os humanos cuidassem dos animais. Os animais são um presente e uma responsabilidade para nós. Eles não são iguais aos humanos aos olhos de Deus. Gosto do que o reverendo Billy Graham disse sobre seu cão no céu. Acredito que Deus preparou tudo para nossa perfeita felicidade. Se isso significa que meu cão estará lá, acredito que ele estará. Em duas descrições separadas do novo céu e da nova terra, a Bíblia menciona que os animais estarão presentes. Isaías 11:6 diz: "E o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, e o leão, e a ovelha cevada juntos, e um menino os guiará. Naquele dia, farei um pacto para Israel com os animais dos campos abertos, com as aves dos céus e com os répteis do chão. Abolirei o arco e a espada e banirei a guerra da terra e farei com que se deitem em segurança." Oséias 2:8. O que a Bíblia diz sobre animais de estimação no mundo de hoje? Ter animais de estimação é muito comum, e muitas famílias têm cães, gatos, hamsters, tartarugas, peixes, chinchilas, papagaios ou lagartos. Algumas pessoas até têm animais de estimação incomuns, como pitões albinos ou baratas que sibilam. A Bíblia não fala especificamente sobre ter animais de estimação, mas o exemplo mais próximo é de uma história contada por Natã, em que um homem pobre tinha apenas um cordeiro. Esse cordeiro era especial para ele, e ele o criou e o alimentou. O cordeiro comia com ele, bebia de sua xícara e até dormia em seus braços, como se fosse uma filha, conforme descrito em Samuel 12:03. O que o Senhor Jesus está fazendo agora? Ele está trabalhando no nosso lugar. Algumas pessoas chamam de mansão, chamam de como quiserem, é parte desse futuro que Deus tem reservado e que está em construção agora, e quando estiver pronto e for a hora de entrar em jogo, vamos aprender como tudo isso vai acontecer. Vamos caminhar pelas portas de pérola e, ao fazê-lo, vamos ser lembrados de que a única razão de estarmos lá é por causa do sofrimento e da dor do Senhor Jesus, que pagou o preço para que pudéssemos ser redimidos. Os animais e os humanos foram feitos do mesmo pó e compartilham o mesmo sopro de vida. No entanto, Deus criou homens e mulheres à sua própria imagem. Ele lhes deu o importante trabalho de cuidar, proteger e desfrutar de toda a sua criação. Os humanos, devido à sua capacidade de raciocínio, são capazes de tomar decisões inteligentes e morais, ao contrário dos animais. De acordo com essa visão, Deus não criou os animais com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ou de aceitar ou rejeitar a salvação. Outra coisa a considerar ao se perguntar se os animais de estimação estarão no céu é que os animais fazem parte da criação de Deus, conforme descrito em Gênesis. Deus fez os animais e disse que eram bons, conforme descrito em Gênesis 1:25. Portanto, faz sentido que haja animais de estimação ou animais na nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21. Podemos ter certeza de que haverá animais durante o reino milenar, conforme descrito em Isaías 11:6 e 65:25. Não podemos dizer com certeza se alguns desses animais serão aqueles que tivemos na terra, mas sabemos que Deus é justo e que, quando chegarmos ao céu, concordaremos com sua decisão sobre isso. Podemos aprender muito sobre animais de estimação ao olhar para o que a Bíblia diz sobre outros assuntos. Se Deus se importa com os animais, devemos nos importar também. O amor de Deus pelos animais nos ajuda a entender por que queremos animais de estimação. Deus fez os seres humanos à sua imagem, conforme descrito em Gênesis 1:27, e isso significa que compartilhamos de sua natureza, que inclui cuidar dos animais. Desde o início, Deus abençoou os seres humanos e lhes disse para preencher a terra e subjugá-la, dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos da terra, conforme descrito em Gênesis 1:28. Primeiramente, lembre-se de que Deus fez tudo para seu prazer e glória, incluindo os animais. As pessoas, em particular, foram feitas para dar glória a Deus. A Bíblia nos diz que até mesmo o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus, embora não possam louvá-lo como fazemos. Eles ainda o honram brilhando intensamente. Quando tudo faz o que Deus o criou para fazer, isso dá glória ao seu Criador. Embora toda a criação de Deus seja para sua glória e prazer, apenas os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que essa cidade reflete luz, não é devido a nenhuma combustão material, não é devido a nenhuma consumação de combustível, é do Cordeiro, que é a luz do mundo, e nesse momento ele será a luz da cidade. Não é de se admirar que Paulo descrevesse nosso futuro assim em 1 Coríntios 2:9, dizendo: está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando uma criança cuida de um aquário, ela mostra a natureza de Deus de uma forma especial. Um aquário é como um mundo em miniatura que a criança cria, um lar seguro para os peixes, onde ela os alimenta e cuida da água.
Os peixes dependem da criança para tudo, assim como toda a criação depende de Deus. Portanto, ter um animal de estimação é uma responsabilidade séria, que reflete o amor do Criador e mostra cuidado por parte de sua criação. Muitos pais obtêm um animal de estimação para ajudar seus filhos a aprender responsabilidade e bons valores, uma lição que podemos encontrar na Bíblia. Os animais de estimação também trazem amizade, diversão e amor incondicional. Por isso vemos animais visitando hospitais e asilos, espalhando alegria para as pessoas que precisam. Sua justiça é como as montanhas de Deus. Seus julgamentos são como o grande abismo. Ó Senhor, você preserva o homem e o animal. Salmo 36:6. A Bíblia nos diz que o pacto de Deus é com toda a sua criação. Todo animal da floresta é meu e o gado nos 1000 montes. Eu sei de cada pássaro nas montanhas e tudo que se move no campo é meu. Wesley acreditava que um dia Deus criaria um novo mundo onde os animais seriam restaurados à sua beleza original. Martinho Lutero, que fundou a Igreja Luterana, concordou com Wesley. Ele disse que no paraíso havia uma harmonia perfeita entre as pessoas e os animais. Um dia essa harmonia voltaria e toda a criação seria renovada com Cristo.